Uma poderosa cozinheira do refeitório de uma grande empresa de Brasília esconde um passado que pode derrubar todo o sistema político da capital federal. O presidente da companhia descobre seu segredo ao provar um simples prato de arroz com feijão. A resposta dela, ao ser confrontada, o deixa completamente em choque. O que acontece a seguir vai revelar 2 décadas de silenciamento institucional e mostrar como o sistema pode apagar pessoas que ainda estão vivas. Se inscreva no nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e deixe o seu like no vídeo. Diz nos comentários a cidade que está assistindo o vídeo, adoro saber de onde você é. O aroma de alho dourado e cominho misturava-se ao vapor que subia das panelas enormes no refeitório da Vasconcelos Engenharia, uma das maiores construtoras do centro-oeste brasileiro. Divina Aparecida Cardoso, ou simplesmente Cida, como todos a chamavam, mexia o feijão carioca com precisão rítmica. Seus 53 anos estavam marcados em cada linha do rosto moreno, mas seus olhos mantinham um brilho vigilante, atento. Suas mãos, calejadas por décadas de trabalho, moviam-se com a segurança de quem domina completamente seu ofício. Dona Cida, esse cheiro está me deixando com água na boca desde o meu escritório no último andar, disse Geraldo Vasconcelos, entrando na cozinha industrial com seu terno impecável e sorriso de político em campanha. O presidente da construtora raramente descia ao subsolo onde ficava o refeitório da empresa, preferindo almoçar em restaurantes caros da Asa Sul ou do Lago, recebendo autoridades e fechando contratos milionários. Mas naquela terça-feira, por insistência de seu assistente, que não parava de elogiar a nova cozinheira, ele decidiu experimentar a comida que seus funcionários tanto comentavam. É só comida caseira, doutor. Nada que o senhor não encontre em restaurantes bem mais chiques, respondeu Cida sem tirar os olhos da panela. Seu tom respeitoso, mas sem subserviência. Os outros funcionários da cozinha observavam a cena com disfarçada curiosidade. Não era todo dia que o dono da empresa aparecia por ali, ainda mais para conversar com uma cozinheira contratada há apenas 3 meses. Dizem que o tempero da senhora tem algo especial, que depois de provar sua comida, as pessoas voltam diferentes para o trabalho, mais harmonizadas, Geraldo comentou enquanto pegava um prato e se servia. Cida apenas sorriu discretamente. Comida boa alimenta mais que o corpo, doutor. Isso minha avó já dizia lá em Formosa. Geraldo levou o primeiro garfo à boca e algo inesperado aconteceu. O sabor que invadiu seu paladar não era apenas delicioso, era profundo, evocativo, quase terapêutico. O arroz perfeitamente soltinho, o feijão na textura ideal, o bife acebolado suculento e a couve refogada crocante formavam uma sinfonia de sabores que transcendiam a mera competência culinária. Isso é... Ele começou, mas não encontrou palavras adequadas. Comida de mãe, completou Cida, agora o observando diretamente pela primeira vez. Comida feita com cuidado. Havia algo no olhar dela, uma profundidade que não combinava com sua posição subalterna, uma sabedoria que parecia deslocada na simplicidade de seu uniforme branco. Geraldo sentiu, enquanto terminava seu prato, que aquela mulher escondia algo. E se havia uma coisa que o empresário de 58 anos sabia fazer bem, era identificar segredos valiosos. Nos dias seguintes, Geraldo voltou ao refeitório várias vezes. Observava Cida interagir com os funcionários, notava como ela parecia lembrar das preferências alimentares de cada um, como adaptava sutilmente as porções às necessidades individuais, como seu olhar atento parecia fazer um diagnóstico rápido de cada pessoa que se aproximava do balcão. O senhor João da manutenção precisa de mais proteína, está muito magro, ela dizia enquanto servia uma porção maior de carne. Dona Maria da contabilidade está com olheiras, precisa de mais ferro, murmurava ao adicionar mais couve ao prato. Pequenos gestos que revelavam uma percepção que ia muito além da culinária. A curiosidade de Geraldo, primeiro profissional, logo se tornou pessoal. Havia algo no mistério daquela mulher simples que o intrigava profundamente. Seu instinto, afiado por décadas no mundo corporativo e político de Brasília, dizia que havia uma história importante por trás daqueles olhos atentos. Em uma sexta-feira, após o expediente,
Geraldo tomou uma decisão impulsiva e completamente fora de seu caráter metódico. Seguiu Cida quando ela saiu da empresa. Dirigindo seu próprio carro, um sedã discreto que usava quando não queria chamar atenção, ele a viu pegar um ônibus em direção a Ceilândia, uma das cidades satélites mais populosas do Distrito Federal. O contraste entre o plano piloto, com sua arquitetura modernista e planejada, e as ruas apertadas e improvisadas de Ceilândia sempre impressionava Geraldo, mesmo depois de décadas morando na capital. Era como atravessar uma fronteira invisível entre dois países distintos, separados por apenas alguns quilômetros. Cida desceu na avenida principal e caminhou por cerca de 10 minutos até entrar em um barracão aparentemente abandonado. Carregava 2 bolsas grandes que Geraldo sabia conterem sobras do refeitório, prática que ele oficialmente ignorava, compreendendo seu propósito humanitário. Com cuidado para não ser notado, Geraldo aproximou-se do local. Através de uma janela com vidro embaçado, conseguiu ver o que parecia ser um pequeno centro comunitário improvisado. Mesas simples estavam dispostas em fileiras, ocupadas por pessoas de todas as idades: idosos, mulheres com crianças no colo, jovens de aparência cansada. Todos comiam com evidente satisfação a comida que Cida servia, ajudada por 2 adolescentes voluntários. Mas o que realmente surpreendeu Geraldo foi o que viu em seguida. Após a refeição, Cida começou a atender as pessoas em um canto improvisado como consultório, com um biombo, uma maca simples e uma estante com medicamentos básicos. Com gestos precisos que denunciavam treinamento profissional, ela media a pressão, examinava ferimentos, prescrevia e distribuía remédios. Suas mãos, que horas antes preparavam refeições, agora realizavam pequenos procedimentos médicos com a destreza de uma profissional experiente. "Quem é você realmente, dona Cida?", murmurou Geraldo para si mesmo, fascinado e confuso. Tão absorto estava na observação que não percebeu a aproximação de um rapaz por trás, até sentir algo pontiagudo em suas costas. "O senhor tem 5 segundos para explicar por que está espionando nosso centro", disse uma voz jovem e tensa. "Ou vamos ter um problema sério." Geraldo lentamente ergueu as mãos, seu coração acelerando. "Sou Geraldo Vasconcelos. Dona Cida trabalha na minha empresa." "Eu só estava curioso." O patrãozinho seguindo a funcionária depois do expediente. "Isso tem nome, sabia?", respondeu o jovem, ainda mantendo o que Geraldo agora percebia ser uma chave de fenda pressionada contra suas costelas. "Não é isso que você está pensando, Pedro, o que está acontecendo aí fora?" A voz de Cida interrompeu a explicação. Ela havia saído e observava a cena com uma expressão que mesclava alarme e resignação, como se tivesse esperado que esse momento chegasse eventualmente. "Peguei esse cara te espionando, dona Cida. Diz que é seu chefe." Os olhos dela, agora duros como pedras, fixaram-se em Geraldo. "Pode deixar, Pedro. Eu conheço o Dr. Vasconcelos. Vou conversar com ele." O rapaz hesitou, mas finalmente abaixou a ferramenta improvisada como arma e se afastou, ainda lançando olhares desconfiados para Geraldo. "Acho que precisamos conversar, não é mesmo?", disse Cida, sua voz calma contrastando com a tensão evidente em sua postura. "Entre, por favor. Mas saiba que está entrando em um mundo que talvez prefira não conhecer." Geraldo a seguiu para dentro do barracão, consciente de que estava prestes a cruzar uma linha que mudaria para sempre a relação entre eles. E possivelmente muito mais que isso. Cida conduziu Geraldo até uma pequena sala nos fundos do barracão que servia como escritório improvisado. Uma mesa velha de madeira ocupava o centro, coberta de papéis organizados em pilhas meticulosas. Nas paredes, mapas da cidade com marcações coloridas e alguns recortes de jornal já amarelados pelo tempo. "Sente-se", ela indicou uma cadeira de plástico, a única além da que ela própria ocupou. "Suponho que tenha muitas perguntas." Geraldo observou atentamente a transformação em Cida. No ambiente da empresa, ela mantinha uma postura discretamente submissa, apropriada à sua função. Ali, em seu território, emanava uma autoridade natural, quase magnética. "Você não é apenas uma cozinheira", constatou ele. Um sorriso mínimo tocou os lábios dela. "Sou cozinheira há exatos 16 anos, 4 meses e 22 dias.
Antes disso, eu era Divina Aparecida Cardoso, enfermeira-chefe do Centro de Acolhimento Novo Amanhecer, uma instituição estadual para menores em situação de vulnerabilidade. Era, para todos os efeitos oficiais, Divina Cardoso não existe mais. Desapareceu durante o incêndio que destruiu o centro em 2006. Seus olhos endureceram. Um incêndio muito conveniente para certas pessoas. Geraldo absorveu a informação conectando pontos. O incêndio do Novo Amanhecer, lembro vagamente, foi notícia por alguns dias. Uma tragédia que vitimou. Ninguém, interrompeu Cida firmemente. Não houve vítimas naquele incêndio, apesar do que os jornais noticiaram. Mas precisavam de um bode expiatório para encerrar rapidamente as investigações sobre desvio de verbas e desaparecimento de jovens do sistema. Está me dizendo que falsificaram registros de... Geraldo nem conseguiu completar a frase, atordoado com as implicações. Estou dizendo que eu havia reunido provas de uma rede de corrupção que envolvia funcionários de alto escalão do governo distrital. Documentos que mostravam como milhões desapareciam dos cofres públicos, enquanto os jovens sob tutela do Estado eram negligenciados, ou pior, transferidos para destinos não documentados. Cida falava com uma calma clínica, como se relatasse sintomas de uma doença. Na noite em que pretendia entregar essas provas a um jornalista, o centro pegou fogo. Coincidentemente, todas as saídas estavam bloqueadas e os alarmes desativados. Como você... Sobrevivi? Estava no hospital com um dos meninos que havia sofrido uma crise asmática grave. Quando soube do incêndio e corri para lá, já era tarde demais para os documentos. No dia seguinte, vi meu nome na lista de vítimas nos jornais. Ela fez uma pausa, seu olhar perdido em memórias dolorosas. Entendi a mensagem. Se eu não estava morta, deveria estar. Geraldo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Em seus anos no mundo empresarial brasiliense, havia testemunhado corrupção, jogos de poder, manipulações, mas nunca algo dessa magnitude. Por que está me contando isso? Não tem medo que eu... Que você o quê? Me denuncie? Me entregue? Cida sorriu sem humor. Doutor Vasconcelos, o senhor seguiu uma funcionária depois do expediente, invadiu propriedade privada para espioná-la e descobriu um centro comunitário não licenciado onde ela pratica medicina sem autorização formal. Acho que estamos ambos em situações delicadas. A observação astuta pegou Geraldo de surpresa. Era fácil subestimar aquela mulher, um erro que ele não cometeria novamente. Não vim aqui para ameaçá-la, dona Cida. Vim porque sua comida despertou algo em mim. Algo que eu não sabia que estava adormecido. Ele hesitou, buscando palavras. Quero ajudar. A desconfiança era evidente no olhar dela. Por quê? O que ganha com isso? A pergunta o pegou desprevenido. O que ele ganharia, de fato? Sua vida era confortável, sua empresa próspera, sua posição social invejável. Por que se arriscar por uma causa que não era sua? Talvez porque, depois de décadas construindo prédios, eu queira construir algo que realmente importe. Respondeu com uma sinceridade que surpreendeu a ambos. Cida o estudou longamente, como quem avalia um diagnóstico difícil. Tenho um teste para o senhor, então. Tenho sonhado em expandir este centro. Precisamos de um espaço maior, melhor estruturado, onde eu possa atender mais pessoas adequadamente. Posso ajudar com isso, Geraldo respondeu prontamente. Tenho um galpão abandonado no setor de indústrias. Era onde meu pai começou a empresa, antes de conseguirmos os primeiros contratos grandes com o governo. Está vazio há anos. Um brilho de interesse passou pelos olhos de Cida, mas foi rapidamente substituído por cautela. Não aceito caridade, doutor. Especialmente de pessoas em posição de poder. Não é caridade, é uma parceria, insistiu Geraldo. Você tem o conhecimento e a confiança da comunidade. Eu tenho recursos e contatos. Juntos podemos criar algo significativo. A proposta pairou no ar entre eles, carregada de possibilidades e riscos. Depois de um longo momento, Cida assentiu levemente. Vamos ver esse galpão amanhã. Mas entenda uma coisa, doutor. Se em algum momento eu sentir que isso é apenas um projeto para massagear seu ego ou limpar sua consciência,
Nossa parceria termina imediatamente. Entendido, respondeu Geraldo, estendendo a mão para selar o acordo. Quando Cida apertou sua mão, ambos sentiram que estavam iniciando algo muito maior do que podiam imaginar naquele momento. Uma aliança improvável que, em breve, sacudiria as estruturas de poder da capital federal e revelaria segredos mantidos nas sombras por quase 2 décadas. Na manhã seguinte, um sábado ensolarado típico do Cerrado brasiliense, Geraldo buscou Cida em seu apartamento simples em Ceilândia. Ele havia dispensado o motorista e dirigia seu carro pessoal, consciente da necessidade de discrição que aquela situação exigia. Durante o trajeto até o setor de indústrias, a conversa foi mínima. Cida observava a paisagem pela janela, seu rosto revelando pouco de seus pensamentos. Geraldo respeitou seu silêncio, reconhecendo que a confiança entre eles ainda era frágil, uma planta recém-brotada que precisava de tempo para criar raízes. O galpão ficava em uma área semi-abandonada, onde antigas fábricas e depósitos davam testemunho da primeira fase industrial de Brasília, antes que a vocação administrativa da cidade se consolidasse completamente. O prédio de concreto, com aproximadamente 800 metros quadrados, tinha janelas altas e portões de ferro que rangeram quando Geraldo os abriu com uma chave antiga. "Não venho aqui há anos", comentou ele, enquanto acendia as luzes. "Foi aqui que meu pai começou a Vasconcelos Engenharia, em 1978, com apenas 3 funcionários e um caminhão velho. O interior estava empoeirado, mas surpreendentemente preservado. Antigas máquinas cobertas por lonas, mesas de desenho, estantes metálicas vazias. O espaço era amplo, com pé direito alto e estrutura sólida. Poderíamos criar uma divisão aqui", Geraldo começou a explicar animadamente. "Com um refeitório comunitário nesta área, um espaço para atendimento médico básico ali no fundo, talvez salas para..." Parou ao perceber que Cida não o estava seguindo. Ela permanecia parada próxima à entrada, seu corpo completamente tenso, olhos fixos em um ponto na parede oposta. "Dona Cida, está tudo bem?" Ela caminhou lentamente até a parede, como em transe, e tocou um espaço específico onde a pintura estava ligeiramente diferente. "Havia uma placa aqui", murmurou, sua voz quase inaudível. Uma placa de bronze que dizia: "Centro de Acolhimento Novo Amanhecer, Unidade Provisória, 1998-2002. Geraldo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. "O quê? Isso não é possível. Este galpão pertence à minha família desde 2002, completou Cida, virando-se para encará-lo. "O ano em que o centro foi transferido para o prédio novo no Recanto das Emas. O prédio que pegou fogo 4 anos depois." Um silêncio pesado preencheu o espaço, enquanto Geraldo processava a informação. "Meu pai comprou este galpão em 2002, de fato. Disse que era uma oportunidade única, um negócio fechado diretamente com o governo do Distrito Federal. Claro que foi." O tom de Cida era amargo. "Este lugar guarda evidências, o porão especialmente. Foi onde mantínhamos os arquivos antigos, incluindo registros de crianças que passaram pelo sistema e desapareceram misteriosamente. Documentos que nunca foram transferidos para a nova sede." Geraldo sentiu o chão sumir sob seus pés. "Está sugerindo que meu pai..." "Estou constatando fatos, doutor. Seu pai comprou este prédio diretamente do governo sem licitação, logo após eu começar a questionar certos procedimentos administrativos no centro. E, curiosamente, depois disso, sua empresa começou a ganhar grandes contratos governamentais. A implicação era clara e devastadora." Geraldo cambaleou até uma cadeira próxima e sentou-se, sua mente girando com possibilidades que nunca havia considerado sobre o império que herdara. "Preciso verificar isso", disse finalmente. "Nos arquivos da empresa, nos documentos do meu pai." "Faça isso", respondeu Cida, sua voz agora mais suave ao perceber o impacto genuíno da revelação sobre ele. "Enquanto isso, quero checar algo." Ela se dirigiu a uma porta lateral que, segundo a planta mental que mantinha do antigo centro, levaria ao porão. Estava trancada. "Tem a chave dessa porta?" perguntou. Geraldo, ainda atordoado, pegou o molho de chaves e se aproximou. "Nunca abri essa parte."
Meu pai dizia que era apenas um depósito de materiais velhos, sem utilidade. Após tentar várias chaves, uma finalmente girou na fechadura enferrujada. A porta se abriu com um gemido, revelando uma escada que descia para a escuridão. Geraldo encontrou um interruptor na parede e luzes fluorescentes piscaram antes de iluminar completamente o ambiente subterrâneo. O porão estava surpreendentemente organizado e limpo, como se tivesse sido preparado para uma inspeção e depois selado. Estantes metálicas alinhadas continham caixas de arquivo etiquetadas por ano. Em um canto, um cofre grande de metal permanecia fechado. "Está tudo aqui", sussurrou Cida, sua voz trêmula de emoção contida. "Exatamente como deixamos, como se estivesse esperando por nós todos esses anos." Ela se aproximou de uma das estantes e puxou uma caixa marcada Transferências 2000-2001. Dentro, pastas organizadas alfabeticamente continham fichas de crianças e adolescentes, muitas com a palavra transferido, carimbada em vermelho, sem qualquer indicação do destino. Estas crianças nunca foram transferidas para nenhuma outra instituição, explicou Cida, folheando os documentos com mãos que agora tremiam ligeiramente. Procurei em todos os registros oficiais depois. Era como se tivessem evaporado do sistema. Geraldo examinou alguns dos arquivos, seu estômago revirando com o que lia. Relatórios médicos manipulados, avaliações psicológicas alteradas, documentações de transferência com assinaturas obviamente falsificadas. "Quem estava por trás disso tudo?" perguntou sua voz rouca. "A coordenadora administrativa do centro na época, Iracema Queiroz", respondeu Cida. Ela supervisionava todas as transferências especiais, como chamava, sempre com a justificativa de que eram para instituições especializadas fora do DF, para tratamentos avançados. O nome atingiu Geraldo como um soco. Iracema Queiroz, a atual conselheira distrital Iracema Queiroz, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa. Cida assentiu, um sorriso sem humor curvando seus lábios. A própria. Construiu toda a sua carreira política defendendo os direitos de crianças e adolescentes. Irônico, não? Geraldo sentou-se em uma cadeira próxima, o peso das revelações quase físico sobre seus ombros. Não apenas seu pai estava potencialmente envolvido em um esquema de corrupção, mas uma das figuras políticas mais respeitadas do Distrito Federal tinha construído sua carreira sobre um alicerce de hipocrisia e crimes contra os mais vulneráveis. "Precisamos expor isso", disse finalmente, uma determinação nova solidificando-se em sua voz. "Todas essas crianças, suas famílias, merecem justiça." Cida o estudou cuidadosamente, procurando qualquer sinal de hesitação ou falsidade. Encontrando apenas resolução genuína, assentiu lentamente. "Isso vai abalar estruturas de poder que estão em pé há décadas, doutor. Vai afetar sua empresa, sua posição social, talvez até sua segurança pessoal. Tem certeza de que quer seguir esse caminho?" Geraldo olhou novamente para as pastas em suas mãos, pensando nas vidas representadas por aqueles papéis frios, vidas interrompidas, silenciadas, apagadas do registro oficial por conveniência de poderosos. "Tenho certeza", respondeu com firmeza. "Algumas coisas são mais importantes que negócios ou status social. A verdade é uma delas." Cida estendeu a mão, não mais como a cozinheira humilde para o poderoso empresário, mas como uma igual propondo uma aliança. "Então temos trabalho a fazer." Nos 3 meses seguintes, o velho galpão passou por uma transformação. Oficialmente registrado como sede da recém-criada Fundação Novo Amanhecer, o espaço foi renovado para abrigar um centro comunitário completo, com refeitório, consultórios médicos básicos, salas para cursos profissionalizantes e uma biblioteca pequena, mas bem equipada. Geraldo utilizou seus contatos e recursos para acelerar licenças e obter doações de equipamentos, enquanto Cida coordenava a transferência dos atendimentos do barracão em Ceilândia para a nova estrutura, muito mais adequada. Aos poucos, voluntários começaram a aparecer. Estudantes de medicina e enfermagem, professores aposentados, profissionais dispostos a doar algumas horas semanais. Paralelamente, em absoluto sigilo,
Uma investigação cuidadosa avançava. Geraldo contratou um advogado de sua confiança para analisar os documentos encontrados no porão, enquanto Cida tentava localizar antigos colegas do centro de acolhimento que pudessem testemunhar sobre as irregularidades presenciadas. O sucesso visível do centro comunitário, no entanto, começou a atrair atenções indesejadas. Primeiro foram pequenos obstáculos burocráticos, uma licença que demorava mais que o normal, uma inspeção sanitária surpresa, exigências técnicas que mudavam constantemente. Depois, alguns voluntários relataram terem sido abordados por pessoas que faziam perguntas específicas sobre Cida e sua história. Alguém está investigando você, Geraldo alertou Cida durante uma reunião em seu escritório improvisado no centro. Precisamos acelerar nosso plano. A porta se abriu abruptamente, interrompendo a conversa. Pedro, o jovem que havia confrontado Geraldo naquela primeira noite e agora trabalhava oficialmente como assistente administrativo do centro, entrou com expressão alarmada. Dona Cida, tem um cara lá fora perguntando especificamente pela senhora. Diz que é jornalista, mas tem algo estranho nele. Jornalista? Cida e Geraldo trocaram olhares preocupados. Ainda não haviam contatado a imprensa sobre as descobertas. Era cedo demais, sem todas as provas organizadas. Ele disse que nome tem? Lucas Cardoso, do Correio Brasiliense. Mostrou o credencial e tudo, mas insiste em falar só com a senhora. E não sobre o centro, mas sobre o Novo Amanhecer original. Cida empalideceu visivelmente. Apenas um pequeno círculo de pessoas conhecia sua conexão com a antiga instituição. Vamos atendê-lo juntos, decidiu Geraldo, colocando-se protetoramente ao lado de Cida. O homem que aguardava na pequena recepção era jovem, não mais que 30 anos, com postura profissional, mas olhos inquietos que examinavam cada detalhe do ambiente. Quando Cida entrou, aqueles olhos, de um castanho profundo estranhamente familiar, fixaram-se nela com uma intensidade desconcertante. Senhora Divina Aparecida Cardoso? Perguntou ele, usando o nome que Cida não ouvia há quase 2 décadas. Não sei quem é essa pessoa, respondeu Cida automaticamente, a negação sendo seu primeiro instinto de proteção. Sou Aparecida Silva, coordenadora deste centro. O jovem sorriu levemente, sem humor. Interessante, porque segundo minhas pesquisas, Aparecida Silva não existe em nenhum registro oficial antes de 2006. O mesmo ano em que Divina Aparecida Cardoso supostamente pereceu no incêndio do Centro de Acolhimento Novo Amanhecer. Um silêncio tenso preencheu a sala. Geraldo deu um passo à frente, assumindo uma postura defensiva. Não sei que tipo de matéria você está preparando, rapaz, mas sugiro que verifique melhor suas fontes antes de fazer acusações. Não são acusações, o jovem retrucou calmamente, tirando uma fotografia antiga do bolso e colocando-a sobre a mesa. É uma busca por respostas que tenho procurado por 17 anos. A fotografia mostrava uma mulher mais jovem, inequivocamente Cida, segurando um menino de aproximadamente 10 anos. Ambos sorriam para a câmera em frente a um prédio identificável como o antigo centro de acolhimento. Meu nome é Lucas Cardoso e acredito que você seja minha mãe, disse o jovem, sua voz agora levemente trêmula, apesar da compostura exterior. A mãe que todos me disseram ter morrido naquele incêndio, mas que eu nunca acreditei realmente ter partido. Cida segurou-se na borda da mesa, suas pernas subitamente fracas. O choque em seu rosto era genuíno e profundo. Mateus, sussurrou, usando um nome que não pronunciava havia quase 2 décadas. Meu Mateus? Então é verdade, respondeu o jovem, sua compostura profissional finalmente cedendo a uma emoção crua. Você sobreviveu, você nos abandonou. A acusação pairou no ar, carregada de anos de mágoa e perguntas não respondidas. Geraldo, sentindo a intensidade do momento, fez um gesto discreto para Pedro, que entendeu imediatamente e saiu, fechando a porta para dar privacidade àquele reencontro doloroso e inesperado. Cida deu um passo hesitante em direção ao filho, seu corpo inteiro tremendo com o esforço de conter emoções reprimidas por anos. Não houve um dia sequer em que não pensei em você, disse, sua voz quase quebrando. Mas tinha que mantê-lo seguro. Eles teriam ido atrás de você para me atingir.
Quem? Exigiu Lucas, a raiva e a confusão agora evidentes. Quem teria me machucado? Porque nunca voltou mesmo quando cresci o suficiente para entender. É uma história longa e perigosa, interveio Geraldo suavemente. Uma história que estamos prestes a tornar pública, com todas as provas necessárias. Lucas olhou para o empresário, notando-o completamente pela primeira vez. E quem é o senhor nessa história toda? Alguém que só recentemente descobriu que a empresa que herdou foi construída, em parte, sobre um acordo para encobrir crimes contra crianças, respondeu Geraldo com honestidade direta. Alguém tentando corrigir erros do passado, inclusive os de sua própria família. Lucas absorveu a informação, seu treinamento jornalístico evidentemente processando as implicações. Vocês têm provas? Documentos? Testemunhas? Temos, confirmou Cida, incluindo registros originais de dezenas de crianças que desapareceram do sistema oficial. Crianças cujos destinos nunca foram explicados adequadamente. Uma compreensão lenta surgiu no rosto de Lucas. Por isso você manteve distância todos esses anos. Não foi apenas o perigo físico, foi o medo de que eu pudesse expor sua existência antes que tivesse todas as provas reunidas. Precisava proteger você, e precisava garantir que, quando a verdade viesse à tona, fosse irrefutável. Respondeu Cida, lágrimas agora correndo livremente por seu rosto. Pessoas poderosas estão envolvidas. Pessoas que não hesitariam em fazer qualquer coisa para manter seus segredos enterrados. Lucas passou a mão pelos cabelos, um gesto inconscientemente idêntico ao que Cida fazia quando estava processando informações difíceis, uma semelhança que não passou despercebida por Geraldo. Então, o que acontece agora? Perguntou finalmente o jovem jornalista. Cida e Geraldo trocaram olhares. Agora, disse Cida, estendendo hesitantemente a mão para tocar o rosto do filho pela primeira vez em quase 20 anos. Agora decidimos juntos como vamos contar essa história ao mundo. O reencontro entre Cida e Lucas trouxe uma nova dinâmica à investigação. Como jornalista investigativo, Lucas tinha acesso a recursos e contatos que complementavam perfeitamente os de Geraldo e o conhecimento detalhado de Cida sobre o caso. Nos dias que se seguiram, os três trabalharam intensamente para organizar as evidências e preparar uma estratégia para expor a verdade de forma irrefutável. A relação entre mãe e filho, no entanto, permanecia tensa e complexa. Anos de ausência e perguntas não respondidas não poderiam ser resolvidos em poucos dias. Lucas mantinha uma distância emocional, concentrando-se no aspecto profissional da investigação, enquanto Cida respeitava seu espaço, compreendendo que a confiança precisaria ser reconstruída gradualmente. Numa tarde particularmente produtiva, enquanto revisavam documentos no escritório improvisado, foram surpreendidos pela chegada agitada de Pedro. Dona Cida, tem uma mulher lá fora insistindo em falar com a senhora. Diz que é urgente, que é sobre o novo amanhecer. Mais uma pessoa do seu passado? Perguntou Geraldo, a preocupação evidente em sua voz. A crescente atividade em torno do centro e da investigação aumentava o risco de exposição prematura. Não dei meu nome real a ela, explicou Pedro, mas ela está muito agitada. Disse que reconheceu a senhora numa foto no jornal sobre a inauguração do centro e precisava confirmar pessoalmente. Cida trocou olhares com Geraldo e Lucas. Vamos atendê-la juntos. A mulher que aguardava na recepção parecia ter por volta de 50 anos, cabelos grisalhos cortados curtíssimos, corpo magro e tenso como um arame. Quando viu Cida, seu rosto transformou-se numa máscara de choque e emoção. Eu sabia, sussurrou. Quando vi aquela foto borrada no jornal, senti no meu coração. É você mesmo, divina. Cida estudou a mulher por alguns segundos antes que o reconhecimento iluminasse seu rosto. Sebastiana Gomes, nossa psicóloga do centro? As duas mulheres se abraçaram com a intensidade de sobreviventes de um mesmo naufrágio que se reencontram anos depois em uma praia distante. Você também sobreviveu, murmurou Cida, lágrimas nos olhos. Todos esses anos pensei que estava sozinha. Também me fizeram desaparecer, respondeu Sebastiana, agora conhecida como Tiana.
Estava de férias quando aconteceu o incêndio. Quando voltei e comecei a fazer perguntas sobre os documentos que havíamos separado, recebi uma visita muito clara. Ou eu desaparecia, ou desapareceriam comigo. A chegada de uma segunda sobrevivente e testemunha fortaleceu enormemente o caso. Tiana havia trabalhado como psicóloga no centro durante 5 anos e tinha memória detalhada de muitos dos jovens que haviam desaparecido do sistema. Mais importante, ela havia mantido diários profissionais codificados, onde registrava suas suspeitas sobre as atividades irregulares da administração. Nunca consegui reunir provas suficientes para uma denúncia formal, explicou ela durante uma longa sessão de planejamento. Mas sempre soube que algo terrível acontecia com aquelas crianças transferidas. A forma como Iracema selecionava especificamente as mais vulneráveis, sem família próxima ou contatos externos. O nome da conselheira distrital Iracema Queiroz continuava surgindo como figura central na operação que resultara no desaparecimento de dezenas de jovens do sistema de proteção. Uma mulher que agora ocupava posição de destaque na política local, respeitada por seu suposto trabalho em prol dos direitos humanos. Precisamos de um plano infalível, insistiu Geraldo. Iracema tem conexões poderosas, aliados em todos os níveis do governo. Se não apresentarmos um caso absolutamente sólido, ela encontrará uma forma de desacreditar tudo. A estratégia que desenvolveram era ousada, mas cuidadosamente estruturada. Lucas usaria sua posição no jornal para publicar uma série de reportagens investigativas sobre irregularidades históricas no sistema de acolhimento do DF, sem mencionar inicialmente nomes específicos ou o Centro Novo Amanhecer. Isso serviria para despertar o interesse público e possivelmente encorajar outras testemunhas a se manifestarem. Paralelamente, Geraldo usaria seus contatos políticos para garantir que, quando a denúncia formal fosse apresentada, seria encaminhada diretamente para autoridades federais, contornando possíveis bloqueios no nível distrital, onde a influência de Iracema era mais forte. Cida e Tiana, por sua vez, trabalhariam para localizar o máximo possível de jovens que haviam passado pelo centro antes do incêndio, especialmente aqueles que poderiam ter testemunhado atividades suspeitas. O que me preocupa, disse Lucas durante uma dessas sessões de planejamento, é que ainda não sabemos exatamente o que acontecia com as crianças transferidas. Sem essa peça do quebra-cabeça, Iracema pode alegar que realmente as enviou para outras instituições e que a documentação simplesmente se perdeu na burocracia. Eu tenho uma teoria, respondeu Tiana hesitantemente, baseada em padrões que observei. As crianças selecionadas para a transferência tinham certas características em comum, geralmente entre 10 e 14 anos, saudáveis, sem deficiências, frequentemente com habilidades artísticas ou esportivas destacadas. Como se estivessem sendo selecionadas para algo específico, completou Cida, o horror da compreensão surgindo em seu rosto. Precisamos de provas concretas, insistiu Geraldo. Algo que ligue diretamente Iracema aos desaparecimentos e explique o destino dessas crianças. A resposta veio de uma fonte inesperada. 3 dias depois, enquanto o centro comunitário fervilhava com sua atividade habitual, um homem idoso entrou mancando, apoiado em uma bengala. Pediu para falar com a enfermeira divina, usando um nome que pouquíssimas pessoas ainda associavam a Cida. Antônio Silveira. Apresentou-se o homem quando finalmente foi levado ao escritório onde Cida o esperava. Fui motorista do Centro Novo Amanhecer de 1999 a 2004 e tenho algo que acho que a senhora vai querer ver. Da pasta surrada que carregava, Antônio retirou um pequeno caderno encadernado em couro. Eu mantinha registro de todas as viagens oficiais que fazia, datas, horários, destinos, passageiros, inclusive as transferências especiais que a doutora Iracema me instruía a fazer. O caderno era uma bomba-relógio documental. Com meticulosa precisão, Antônio havia registrado dezenas de viagens transportando crianças do centro para destinos que não eram instituições oficiais, mas endereços particulares em bairros nobres de Brasília e até mesmo em outras cidades. Ao lado de cada entrada, nomes de responsáveis pelo recebimento.
políticos, empresários, figuras públicas cuja identidade fez Geraldo empalidecer ao reconhecer colegas e até mesmo amigos próximos. Eles me diziam que eram programas especiais de apadrinhamento para crianças talentosas, explicou Antônio, a culpa evidente em sua voz trêmula de idoso. Só anos depois comecei a juntar as peças e entender o que realmente estava acontecendo. Mas então o centro já tinha pegado fogo, pessoas tinham morrido, e eu estava velho demais e com muito medo para fazer algo sozinho. A peça final do quebra-cabeça caiu no lugar com um peso devastador. O esquema não envolvia apenas desvio de verbas, mas algo muito mais sinistro. Um sistema informal de adoções irregulares que permitia que pessoas poderosas obtivessem crianças selecionadas como uma espécie de mercadoria, sem qualquer processo legal ou acompanhamento posterior. Por que decidiu vir agora? Perguntou Lucas, o jornalista nele sempre atento às motivações das fontes. O velho motorista olhou para Cida com olhos marejados. Porque vi na TV que a enfermeira divina estava viva, dirigindo um novo centro comunitário. E pensei, se ela teve coragem de voltar e enfrentar esses monstros depois de tudo que fizeram, que desculpa tenho eu para continuar calado? A reportagem de Lucas estourou como uma bomba na primeira página do Correio Brasiliense numa segunda-feira de abril. Sob o título O Escândalo Enterrado 2 décadas de silêncio e horror no sistema de acolhimento do DF, a matéria expunha em detalhes meticulosamente documentados todo o esquema que havia operado no Centro Novo Amanhecer. Nomes eram claramente mencionados, documentos reproduzidos, testemunhos citados. No centro de tudo, a figura da conselheira distrital Iracema Queiroz, apresentada não como a defensora dos direitos das crianças que alegava ser, mas como a administradora de um sistema que tratava menores vulneráveis como mercadorias, a serem distribuídas entre poderosos. A reação foi imediata e avassaladora. Outros veículos de imprensa correram para cobrir o caso. Políticos de oposição exigiram investigação federal. Manifestantes se reuniram em frente à Câmara Legislativa do DF pedindo o afastamento imediato de Iracema. A própria conselheira realizou uma entrevista coletiva poucas horas após a publicação, negando veementemente todas as acusações e prometendo processar os responsáveis por difamação criminosa. Sua performance, no entanto, carecia da convicção habitual, e observadores atentos notaram como suas mãos tremiam ao segurar as notas preparadas. 2 semanas depois, com a pressão pública crescendo e novas testemunhas surgindo diariamente, Iracema solicitou uma audiência especial na Câmara Legislativa. Em frente às câmeras de TV que transmitiam ao vivo para todo o país, ela fez o que ninguém esperava. Admitiu parcialmente sua participação. Eu era jovem, ambiciosa, e fui cooptada por um sistema muito maior do que eu, declarou, lágrimas estrategicamente posicionadas, brilhando em seus olhos. Fui manipulada por figuras muito mais poderosas, que me garantiram que aquelas crianças estavam sendo enviadas para lares melhores, para oportunidades que nunca teriam no sistema público. A tentativa de se posicionar como mais uma vítima, no entanto, falhou espetacularmente quando foi confrontada com a documentação meticulosa mantida por Antônio, que mostrava seu papel central e ativo no esquema durante anos. A senhora não foi manipulada, rebateu o presidente da comissão especial formada para investigar o caso. A senhora era a manipuladora. Encurralada, Iracema fez sua jogada final. Começou a implicar outras figuras poderosas, algumas ainda ativas na política nacional. Não vou cair sozinha, declarou, abandonando a fachada de arrependimento. Se vão me investigar, então investiguem também os senadores, deputados e empresários que receberam aquelas crianças. Investiguem os juízes que assinaram documentos falsos. Investiguem os delegados que ignoraram denúncias. A Operação Amanhecer, como foi batizada pela Polícia Federal, tornou-se uma das maiores investigações sobre corrupção institucional e crimes contra vulneráveis da história recente do país. Dezenas de figuras públicas foram implicadas, algumas afastadas de seus cargos, outras forçadas a renunciar antes que isso acontecesse. Para Cida, no entanto, a verdadeira vitória não estava nas manchetes ou nas prisões eventualmente realizadas.
estava no reconhecimento oficial de sua existência, na validação de sua história e na possibilidade de finalmente usar seu verdadeiro nome novamente. O Centro Comunitário, agora oficialmente rebatizado como Centro de Apoio e Recuperação Divina Cardoso, foi não apenas legalizado, mas expandido, tornando-se referência nacional em assistência comunitária integrada. Financiado parcialmente pelo governo e parcialmente por uma fundação criada por Geraldo, o centro oferecia desde refeições até atendimento médico básico, assistência jurídica e cursos profissionalizantes. Geraldo Vasconcelos, após uma dolorosa, mas necessária revisão da história de sua empresa, decidiu afastar-se da presidência para dedicar-se integralmente a projetos sociais. A descoberta do envolvimento de seu pai no encobrimento dos crimes do Centro Novo Amanhecer foi um golpe do qual sua visão de mundo nunca se recuperaria completamente, mas que abriu espaço para uma nova compreensão de seu papel na sociedade. Lucas Cardoso, ou Matheus Cardoso, como voltou a se identificar em sua vida pessoal, ganhou o Prêmio ESSO de jornalismo pela reportagem e subsequente cobertura do caso. Mais importante, iniciou um lento, mas significativo processo de reaproximação com a mãe que pensara ter perdido 2 décadas antes. E Divina, não mais Cida, não mais uma sombra vivendo nas margens da sociedade, continuou o que sempre havia feito: cuidar dos esquecidos, dos marginalizados, dos que o sistema prefere não ver. Mas agora fazia isso sob a luz do sol, usando seu próprio nome, com recursos adequados e o reconhecimento que seu trabalho sempre merecera. "Sabe o que é mais irônico?", comentou ela com Geraldo numa tarde tranquila, enquanto observavam o movimento do centro da pequena varanda do escritório administrativo. "Depois de tanto tempo tentando me manter invisível, foi justamente me tornando visível que consegui fazer a diferença que sempre sonhei." Geraldo sorriu, observando como as linhas de preocupação que antes marcavam permanentemente o rosto dela haviam suavizado nos últimos meses. "Às vezes precisamos nos expor para realmente nos protegermos. A verdade pode ser dolorosa, mas o silêncio dói muito mais, por muito mais tempo." No refeitório abaixo, dezenas de pessoas se alimentavam da comida preparada agora por uma equipe treinada pessoalmente por Divina. O tempero especial, aquele que havia primeiro despertado a curiosidade de Geraldo tantos meses antes, continuava presente em cada prato. "O que você coloca na comida?", ele finalmente perguntou, uma dúvida que carregava desde o primeiro dia. "Tem algo diferente, algo que faz as pessoas se sentirem melhor de alguma forma." Divina sorriu, um sorriso pleno que agora chegava até seus olhos. "Só o que toda boa comida deve ter, Geraldo. Atenção aos detalhes, respeito pelos ingredientes e a compreensão de que alimentar alguém é uma forma de cuidado." Ela fez uma pausa, olhando para o horizonte de Brasília, onde o sol começava a se pôr sobre uma cidade que agora conhecia um pouco mais de sua própria história sombria. "E talvez", acrescentou suavemente, "talvez um pouco de esperança, porque no fim é isso que todos nós realmente precisamos para sobreviver. Acreditar que amanhã pode ser melhor que hoje." Queridos ouvintes, esperamos que a história de Divina e sua luta por justiça tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada de emoções, preparamos uma playlist especial com narrativas igualmente envolventes. Encontrem-na aqui, clicando à esquerda. Se gostaram desta história, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e deixar seu like no vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida e a força do espírito humano. Não percam nossos próximos conteúdos. Estamos ansiosos para ler seus comentários.